Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Alquimia dos Bolos, Farinha. Nesta série de vídeos chamada Alquimia dos Bolos, a gente selecionou alguns ingredientes super comuns nas receitas de massas e recheios de bolo. Em cada um desses vídeos, você verá experimentos que comprovam ou não se cada uma das teorias que a gente ouve por aí funciona na prática. A farinha de trigo, ela tem 3 funções essenciais na massa: elasticidade, estrutura e maciez. Portanto, quando você troca a farinha de trigo no seu bolo, por exemplo, você precisa garantir que você está mantendo essas 3 funções em outra farinha ou num mix de farinha sem glúten, se você preferir. Aqui a gente vai fazer um experimento mostrando uma massa feita apenas com farinha de trigo, outra apenas com aveia, outra apenas com farinha de amêndoa e outra que é com mix, que a gente coloca 50% de aveia e 50% de farinha de amêndoa, que esse mix junto a gente consegue sim ter um balanceamento equilibrado. Nessa massa feita com apenas farinha de trigo, você nota como ela tem estrutura, como ela é macia e ela também é elástica. Então você consegue apertar e ela volta para o lugar, né? Ou seja, a farinha de trigo já tem todas as funções necessárias que a gente espera num bolo bem fofinho, bem gostoso, e ela é independente, ela não precisa de outras farinhas para complementar e chegar nesse bolo. Já quando a gente vai na farinha de aveia, por exemplo, vamos ver como é que ela fica quando a gente abre. Aqui você vai notar como ela tem estrutura também, né? Então fica uma massa alta, bonita, mas ela não tem unidade. Então falta na farinha de aveia maciez para garantir que quando a gente mexe nela, ela não vai se desfazer. Então ela é um pouco mais seca. Isso vai passar diretamente para o resultado final na massa do seu bolo. Agora vamos falar da massa feita apenas com farinha de amêndoa. Nessa aqui fica muito claro a diferença. A farinha de amêndoa, como ela é rica em gordura, ela traz muita maciez, muita umidade para nossa massa. E isso é excelente, porém, ela não tem estrutura nenhuma, então você vai ver que a massa não cresce, né, em comparação com as outras, e ela também não tem elasticidade, ou seja, se a gente pressiona com o dedo, lá ela fica, ela não volta. Ela acaba mais se parecendo com um brownie do que propriamente com uma massa de bolo. Por último, vamos ver o que acontece quando a gente mistura metade da quantidade de farinha em aveia e a outra metade em amêndoa. Nessa aqui que a gente combinou metade, a gente vê como ela fica muito mais estruturada, macia e elástica, ou seja, a gente conseguiu trazer todas as funções que a farinha de trigo traz sozinha, combinando em outros tipos de farinhas sem glúten. Moral da história, você pode fazer o mix de farinhas que você quiser, contanto que você respeite essas 3 funções da farinha inicial: elasticidade, estrutura e maciez, como a gente conseguiu aqui. Tudo isso que eu falei aqui fica muito claro quando você começa a entender os fundamentos e assim conseguir se profissionalizar. E é por conta disso que a gente vai fazer uma série de lives no YouTube chamada Você Não Sabe Tudo Sobre Bolos. Vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de junho, às 19 horas. Para você não perder, o que eu aconselho demais, você clica aqui nesse link da descrição ou vai direto no site adoltire.com.br/live. Nessa série de aulas, a gente vai falar sobre balanceamento de massa, receita de recheio, decoração de bolo. Vai ser um pacotão super completo e eu mal posso esperar para você ver. Te espero lá!